E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo a mais um Pitacos aqui do TIFF em Off. O episódio onde eu converso contigo aqui, sem convidado, né? Então dá pra deixar a minha quinta série aflorar um pouquinho mais, porque com convidado lá no estúdio da MID, né? Eu tenho que dar uma segurada. Então nesse tipo de episódio aqui eu tento trazer umas reflexões, alguns temas que eu vejo que são importantes pra gente conversar, dialogar, enfim. É sobre isso. Se você tá escutando o podcast aqui no YouTube, vendo e escutando, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Você pode me ajudar também sendo membro, dando hype. Obrigado, teve um menino que deu hype aqui num vídeo da Adobe. Obrigado, viu? Valeu. Esses hypes ajudam, não só a questão de dinheiro, mas pra movimentar o canal também, tá? Então, dá aquela moral, né? Não custa nada. Deixa ser mão de vaca aí, né? Ajuda aí, nem que seja com like. E também, se você está ouvindo e por que não vendo no Spotify, na Amazon, na Deezer, nas plataformas de podcast, ajuda aí, né? Adiciona na playlist das estrelinhas. Esse episódio acontece com oferecimento também da Cloudwares. Então você que está precisando de um servidor mais robusto, você que precisa de um servidor que você possa colocar na Amazon, que você possa colocar no Google, um servidor que você utilize da DigitalOcean, acessa o meu link que está aqui e aí você vai ter desconto também utilizando o cupom, beleza? Tá aí na descrição, você que cria sites. Inclusive essa questão de site, né, é muito louca assim, porque essas ferramentas de IA estão revolucionando como a gente cria sites. Com certeza vão mudar muita coisa. E o tema de hoje é justamente sobre essa parte de IA. Como você já viu no título aí, né? Porque cada mês surge uma coisa nova. É impressionante, mano. Não tem como não falar de IA. Eu acho que tem muitos episódios aqui do Pitacos, seja comigo, seja com convidados, falando sobre IA. E realmente não tem como fugir. A gente tá num momento de euforia, de novidade. A gente não sabe ao certo para onde vai nos levar. O que eu sei, o que eu acredito é que é uma realidade que veio para ficar e também que existem coisas que elas vão ser passageiras, mas que elas podem ajudar na nossa evolução, digo, de inteligência artificial, né? Porque tem muita coisa que talvez seja legal como experimento, mas que não vai ser prático mesmo, tangível ali no dia a dia pra gente utilizar, tá? Mas uma coisa que eu penso e que eu tô vendo cada vez mais, e que é o tema desse episódio, é sobre texto. E é muito engraçado isso, né? Porque texto é a principal forma de linguagem visual que nós temos. Transpor para o papel, para o digital, aquilo que nós verbalizamos, né? Então, a tipografia, né, e, consequentemente, a escrita, os textos, são realmente a principal forma de comunicação visual que nós temos. E por incrível que pareça, talvez essa forma de comunicação venha a impactar diretamente, talvez já esteja impactando, como nós vamos criar os nossos layouts visuais, né, nossas interfaces visuais daqui para frente. Então eu tô percebendo, e aí eu quero saber de você, depois você deixa nos comentários aqui, inclusive obrigado a todo mundo que comenta nos episódios do Pitacos no Spotify também, tá? Porque às vezes vocês falam de erros, algumas coisas que eu posso ter passado aqui e subido errado. Obrigado, viu? E também vocês podem deixar opiniões lá, tá? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, eu tô percebendo, e aí eu não espero que não seja uma alucinação minha, mas que cada vez vai ser mais importante aprender sobre content design. E esse content design vai ser cada vez mais direcionado para prompts. Assim, a gente já tem inteligência artificial e talvez as inteligências artificiais escrevam prompts melhores que a gente, né?
Mas para pedir esses prompts e para também ser certo curador desses prompts, você vai ter que entender cada vez mais de texto, de interpretação, você vai ter que entender mais sobre content design, para você poder também filtrar as informações que você quer colocar na tela. A própria parte de agentes, né? Tá todo mundo falando sobre agentes é o hype do momento, né? Pelo menos nesse momento que estamos, fala-se muito de agentes e tal. Então, como que nós vamos lidar com essas interfaces conversacionais, né? Como que a gente vai fazer design para elas? E talvez as interfaces sejam mais simples, talvez a gente precise pensar mais no fluxo de conversa, mais nos textos, mais nos diálogos. Então, esse vídeo aqui é para trazer talvez uma perspectiva para você diferente. Você que está iniciando aí, está mexendo no Canva da vida, está trabalhando no Figma, sei lá, comece, mexa nessas ferramentas, da Adobe, não interessa, né? Você pode utilizar e a gente vai continuar ainda com interface gráfica, né? Até teve aquele lançamento do Ray-Ban da Meta, né? Inclusive eu não sei se você acompanhou esse lançamento. Depois que você acompanhou, você me fala aí, porque teve aquele erro, né? Do óculos lá interagindo e tal, porque ele utiliza através de gestos da mão, tal, etc, né? E aí teve aqueles errinhos lá na apresentação. Eu não sei se foram realmente programados aqueles erros para viralizar, né? Mas o fato é que tá tudo muito novo. E a gente, para utilizar novas interfaces, a gente utiliza referências do passado. Então, ou referências que a gente tem no momento também, né? Não necessariamente só do passado. Então, se você pega esses óculos, você vai ver que eles têm interfaces gráficas. Você fala assim, como assim tem interface gráfica no relógio, no óculos? Quando você está visualizando, pelo menos nas demos que nós vimos lá, quando você está interagindo com o óculos e o óculos projeta como se fosse uma realidade aumentada ali as opções, ali é uma interface. Só que cada vez mais clean, cada vez mais interagindo com o próprio ambiente, sendo como se fosse uma simbiose, né? Para que a gente meio que fique imerso e não perceba que está utilizando uma interface, né? Sabe aquela coisa, às vezes, também meio Homem de Ferro, sabe? Que principalmente eu acho que no segundo ou no primeiro filme, que ele mexe ali no computador, tal, na tela e vai clicando aqui e tal. Tem até um meme do Tom Cruise também, né? Em algum filme dele, que também, tipo, ele fica tocando assim, meio que no ar, assim, né? Sem nenhuma tela, sem nada físico, mas ele tá utilizando as interfaces ali, né? Então, a gente tá caminhando para isso. Por incrível que pareça, não é mais coisa de filme não, tá? E com o do Meta, esse óculos do Meta, por exemplo, seria até sem precisar realmente simular que a gente está clicando em botões, às vezes só com gestos na mão simples ali, talvez gestos ou movimentos com o rosto, né? E etc. Mas ainda assim tem interfaces visuais, interfaces gráficas. Mas elas estão modificando, elas estão indo para um caminho que a gente não sabe ainda como será. Talvez no futuro, tudo que eu tô falando aqui não sirva de nada. Talvez a gente continue utilizando computadores para trabalhar como a gente utiliza, notebooks e celulares da mesma maneira. Mas talvez a gente tenha essas interfaces, essas GUIs, né, cada vez mais integradas com inteligência artificial, com realidade aumentada, realidade virtual e sendo diferentes da forma que a gente prototipa hoje, né? Então, por que eu estou trazendo todo esse cenário aqui? Porque se a gente continuar nessa toada, a gente vai precisar entender mais sobre texto, sobre como passar comandos, como passar as informações através mais de texto do que necessariamente através de ícones, de imagens, né? De
diagramar um layout como a gente está acostumado desde a parte do gráfico até a web, né? Que começou no gráfico, aí derivou para web, depois derivou para celular, mas sempre segue uma linha, né? Sempre segue aquela linha do design gráfico. Então uma coisa deriva da outra, mas a base é o design gráfico. Talvez a base do futuro aí seja diferente, a base seja texto, né? Aí você vai falar, mas a base do design gráfico é texto, David. Se a gente for parar para ver os layouts, hoje em dia mesmo, 70, 80%, quiçá 90% das interfaces, dos elementos das interfaces são textos, né? Só que a gente utiliza muito ainda de botão, de ícone, de imagem, e com essa demanda por prompts, talvez a gente mude esse cenário e talvez entender mais sobre content design se faça mais importante. Então, se você não sabe, content design é a pessoa que lida com o conteúdo das interfaces. Então, quando você vai escrever um botão, quando você vai criar um botão, na verdade, tem a label lá, né? Então, você vai colocar o rótulo lá, por exemplo, enviar. Aí tem o content design que vai perguntar: será que o melhor texto aqui é enviar? Ou será que é saiba mais? Ele vai pensar também no texto, por exemplo, da tela de login, quando você vai colocar, é login ou é entrar? Ele vai pensar no texto conversacional, quando você utiliza um chatbot. Então fala, olá, bom dia, ou fala, e aí, tudo beleza? Ou fulano, ou não chama por nome, ou chama de galucho. Tá alinhado com branding, não tá alinhado ou vamos seguir por uma linha mais formal. Então, o content design ele pensa nisso. E na verdade, eu tô até simplificando o trabalho do content designer, né? Porque cada vez mais eles são mais estratégicos. E então, eu realmente tô com essa percepção que é uma tendência a gente lidar cada vez mais com content design. Se você não gosta de texto, se você não gosta de ler, se você é muito visual e etc. Acredito que, assim, você não precisa ficar chateado, né? Ah, meu Deus, vou acabar com minha profissão, não vou ser mais designer, etc. Mas é melhor você começar a rever seus conceitos, porque mais design de conteúdo vai se fazer presente. E talvez muito do nosso trabalho seja ser designer de conteúdo. Se você trabalha numa empresa, como eu tô aqui no banco, por exemplo, tem equipes grandes, né, de content design, então tem os especialistas e tal, mas você que atua como freelancer, você vai ter que pensar cada vez mais nisso. Hoje em dia, você como freelancer autônomo, você já pensa, né? Só que você pensa naquela camada mais superficial, né? Menos estratégica, menos direcionada para o conversacional. Você pensa, às vezes, ali qual que vai ser o botão, aí você pensa, aí você puxa do concorrente, como que ele faz um benchmark ali, dá um tapa no texto, hoje em dia com inteligência artificial dá um outro tapa, insere o texto. Vai precisar mais do que isso. Vai precisar ter melhor interpretação, vai precisar antecipar o que o usuário vai poder digitar, o que o usuário vai poder inserir, como que vai ser essa conversa. Eu vejo que as interfaces serão assim, mais conversacionais. E aí se abre uma oportunidade também, né? Então, design é muito cambiante, assim, né? A gente acaba tendo possibilidades através do avanço da tecnologia, né? Então, a tecnologia e o negócio, eles, em partes, acabam pautando as nossas possibilidades de design, né? E como a tecnologia está avançando para esses agentes, chatbot, pô, chat GPT já faz parte do nosso dia a dia, né? Você que trabalha com design, você deve utilizar o chat GPT, né? Apesar da população, no geral, não utilizar tanto a inteligência artificial como a gente utiliza, mas é algo que está avançando, que está indo, as pessoas vão se acostumar. Então, eu tô vendo que o cargo de content designer vai ser cada vez mais requisitado. Por incrível que pareça, porque a gente viveu um momento de estagnação
de content designers, né? A gente viveu um momento também de estagnação na parte de pesquisa, né? O pessoal está chamando muito product designer para trabalhar e menos pesquisadores e menos content designers. Deu uma estagnada, mas com essa revolução que a gente está passando, que a gente não sabe para onde vai, essa parte de content design vai ser mais requisitada. Então, se você não está estudando sobre, eu sugeriria que você estudasse um pouco mais, independente se realmente vir a se tornar isso que eu estou trazendo nesse episódio, né? Já, independente disso, tá? Já é muito legal estudar sobre content design porque vai te ajudar no seu dia a dia como designer, tá? Como um designer gráfico, como um product designer, já vai te ajudar de maneira grande. Mas talvez seja o nosso futuro, ou parte do nosso futuro. É muito difícil afirmar que inteligência artificial vai conseguir fazer com excelência as interfaces que nós fazemos hoje em dia. Porém, o básico ela já está fazendo. Porém, o médio, o regular, ela já está fazendo. Talvez, no futuro, grandes empresas, grandes projetos, só quem tem dinheiro vai ter realmente um designer exclusivo para fazer a interface. Talvez a gente volte para aquela coisa mais do artesão, né? Que a gente nasceu assim, né? Design nasce em parte assim dessa parte do artesanato. Inclusive, eu já vejo design gráfico assim, né? Eu já vejo que design gráfico vai caminhar de maneira muito rápida para esse ponto, onde a mão de obra qualificada do designer gráfico vai ser uma coisa meio que exclusiva, assim. E a boa parte das empresas, dos produtos vão utilizar IA para poder fazer suas próprias artes ali. Então, aquela coisa do designer que faz o grid, que cria a marca, como eu fiz, como você já deve ter feito, vai diminuir, né? E vai ser cada vez mais aquele designer que vai digitar o prompt para a máquina passar por todo esse processo e dar uma devolutiva ali que talvez não seja a melhor do mundo, mas é a suficiente dentro do mercado pasteurizado que a gente tem. E ali talvez suficiente para lançar um produto e fazer a máquina rodar, talvez suficiente para uma pequena empresa, um médio empreendedor, uma média empresa, um pequeno empreendedor, esse tipo de coisa, né? Interface talvez vá por esse lado também. E aí a gente vai ter que aprender sobre mais texto, sobre escrever, vai ter que entender sobre como a gente fala com as IAs, né? E diante desse cenário, Content Design está mais perto. Content Design está mais avançado, né? Nesse entendimento, assim. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, né? Eu não sei se algum... Pelo menos como eu entendo também Content Design com as pessoas que eu tô conversando. Tá bom? Porque ultrapassou aquela parte de redação para o X. Não é mais sobre redação, não é mais sobre gatilhos, sobre copyright, é mais do que isso, tá? É sobre realmente saber criar para essas interfaces conversacionais, tá bom? Então, se você não estuda sobre content design, comece a estudar, viu? Pode ser o caminho que no futuro você vai ter que aprender. E talvez seja até uma coisa legal também para você poder ser vanguarda onde você tá, né? Puxar a frente, já sair ali alguns metros, algumas jardas na frente da galera, tá? Que tá ainda muito em layout como a gente vê hoje em dia. Não sei se é um futuro seguro, tá? Continuar sem prestar atenção no que está acontecendo ao nosso lado aí, né? O nosso envolto, a todo momento. Então é isso. Diz pra mim o que você acha das IAs, dos agentes, das interfaces conversacionais, desse futuro. Será que eu tô em desatino, em desvario, em alucinação? Ou não? Ou não? Eu sei que no episódio 100 do Pitaco do Tiff, o Rodrigo Lemes foi lá no palco, tal, etc, né? A gente tá fazendo uma dinâmica.
E aí falou alguma coisa sobre uma brincadeira, né, que a gente fez. E aí eu falei que talvez o futuro fosse ter prompt designers, né? Eu já vi matéria falando que prompt designer nasceu, já vi matéria falando que prompt designer morreu, mas o fato é que cada vez mais a gente vai lidar com interfaces conversacionais e fazer design para elas, pensar em experiências para elas. É bom a gente ir estudando, é bom a gente ir se planejando, beleza? O Pitacos do Tiff acontece a partir das 8 da noite no YouTube, tá bom? Você pode chegar às quartas-feiras, 8 da noite, teremos episódios comigo, somente aqui, né? Nesse desatino aqui falando com você, ou até mesmo com convidados. E aí eu dou uma segurada na na, na loucura, e aí tento segurar a quinta série e trago realmente inteligência e conhecimento para você a partir desses convidados, tá? Independente disso, é só colar aqui, deixar o like, se inscrever no canal. Depois os episódios são publicados no Spotify, é só você chegar também e deixar a sua avaliação lá, sua estrelinha. Então é isso, estuda aí, galucho. Sempre eu falo isso, né? E talvez este seja o segredo. Estude aí, galucho. Eu vou indo nessa, até o próximo Pitaco do Tiff. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.